Então falaremos nessa noite sobre a família biológica e espiritual do nosso Senhor Jesus Cristo. A começar no texto de Gálatas, capítulo 4, você pode abrir a sua Bíblia aí, ou pode também acompanhar na projeção. Gálatas, capítulo 4, versículo 4, diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E os evangelhos registram o nascimento de Jesus, Filho de Deus, diz o texto aqui, enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob o regime da lei. Em Mateus capítulo 1, fala da genealogia de Jesus Cristo e de todas as 42 gerações que passaram antes que a vinda de Cristo viesse, antes que ele fosse instituído na família de José e Maria. Um outro texto de Marcos, que está na projeção, capítulo 6, versículo 3, diz: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? Então, irmãos, o que nós entendemos que nesses textos revelam que Jesus, Filho de Deus, teve uma família biológica. E aqui está registrado muito claramente que os seus irmãos estavam ali com ele, o José, tem ali Tiago, José, Judas, Simão. Todos esses estavam ali vivendo com ele e também as suas irmãs. Nós cremos nessa palavra de que Maria não teve apenas Jesus Cristo. Ela teve, depois de Cristo, alguns outros filhos e filhas também. Esses textos revelam dessa forma. E nessa família biológica, Jesus cresceu e viveu até o momento em que ele cumpriu o seu ministério. Jesus passou nessa família biológica pelos 3 estágios que todos nós passamos ou passaremos, que é o nascimento, a vida e a morte. Mas olhando para essa imagem, que talvez você possa acompanhar aí na projeção, nenhum outro ser nasceu como Jesus nasceu. Nenhum outro viveu como Jesus viveu. E nenhum outro morreu como Jesus morreu. Embora muitos podem ter morrido naquela época crucificado, mas a causa, o motivo pelo qual Cristo morreu, nenhum outro fez. Nem hoje também haverá pessoas que possam morrer. Pode até, a Bíblia diz, morrer por um justo, mas morrer por uma humanidade toda não há, só Jesus Cristo. Jesus teve um nascimento simples, uma vida simples, e a mais cruel das mortes daquela época, a morte de cruz. Mas nós cremos nessa última imagem, bem pequenininha lá embaixo, o túmulo está vazio, Jesus ressuscitou. Então ele viveu, ele morreu, mas também ressuscitou. Do berço até a cruz, Jesus mostrou simplicidade e humildade. Essa era a expressão mais marcante na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, na sua família biológica, durante o período da sua existência aqui na terra, ele teve ali essa marca registrada: simplicidade, humildade, coração e atitude de servo. Tem um poema de Goya Júnior, já foi lido aqui na igreja, isso você pode encontrar também no Google, que é algo muito interessante falando acerca de Jesus Cristo. Esse poema diz mais ou menos assim: disse um poeta um dia, fazendo referência ao mestre amado, o berço que ele usou na estrebaria, por acaso era dele? Era emprestado. E o manso jumentinho que em Jerusalém chegou montado, e palmas recebeu pelo caminho, por acaso era dele? Era emprestado. E o pão, o suave pão que foi por seu amor multiplicado, alimentando a multidão, por acaso era dele? Era emprestado. E os peixes que comeu junto ao lago, ficando alimentado, esse prato era seu? Não, era emprestado. E o famoso barquinho, aquele barco em que ficou sentado, mostrando à multidão qual o caminho, por acaso era seu? Era emprestado. E o quarto em que ceou ao lado dos discípulos, ao lado de Judas que o traiu, de Pedro que o negou, por acaso era dele? Não,
era emprestado. O berço tumular, que depois do Calvário foi usado, de onde havia de ressuscitar, por acaso era dele? Era emprestado. Enfim, diz o poeta, nada era dele, mas a coroa que ele usou na cruz era dele. E a cruz que ele carregou e onde morreu, essas eram de fato de Jesus. Isso disse um poeta certa vez, numa hora de busca da verdade, mas não aceito essa filosofia, que contraria a própria realidade. O berço, o jumentinho, o suave pão, os peixes, o barquinho, a sepultura e o quarto eram dele a partir da criação. Ele os criou. Assim diz as Escrituras. Mas a cruz que ele usou, a rude cruz, a cruz tosca e mesquinha, onde meus crimes todos expiou, essa cruz não era sua. Essa cruz era minha. Essa cruz era minha. De quem era a cruz que Cristo carregou? Lá em Isaías 53, 5, você pode ver na projeção. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Era para nós morrermos, mas Cristo, ele tomou o nosso lugar. Colossenses fala que ele rasgou a cédula, a dívida que era impagável contra nós, que já estava ordenado. Cristo pagou. A cruz que ele carregou, conforme diz o poema, era minha, era sua. Era de cada uma das pessoas que hoje recebe Cristo como Salvador pessoal, que reconhece que essa cruz foi um objeto usado para matar o nosso Salvador, mas que tinha um simbolismo de salvação e redenção. É necessário, conforme diz João, que ele seja levantado, e todo aquele que olhar para ele, que nele crer, será salvo. Ele foi levantado no madeiro, e por esse motivo nós cremos nessa mensagem. Essa é a grande verdade. Jesus cumpriu o seu ministério de resgatar o que se havia perdido. O seu castigo nos trouxe paz, a sua morte nos trouxe vida. Essa é a grande verdade. Como estamos falando de família, como projeto de Deus, Jesus teve que vir ao mundo através de uma família. Como era a relação de Jesus com a sua família biológica? Com seus pais? A relação de Jesus era de obediência, submissão e respeito. Como Jesus nasceu no regime da lei, ele cumpriu todos os mandamentos da lei. Olha comigo em Lucas 2, 21. Depois teremos mais alguns textos. 2, 21 de Lucas diz: completados 8 dias para ser circuncidado, o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Ou seja, Jesus, cumprido a lei, foi circuncidado ao 8º dia. Versículo 22 diz: passados os dias da purificação deles, tanto de Maria quanto de Jesus, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. E o versículo 23 diz: conforme o que está escrito na lei de Moisés, na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. Então Jesus foi apresentado diante do Senhor como costume, conforme a lei dizia. Em Lucas 2, 41 a 52, não vamos ler todo o texto, relata aqui um episódio de quando José e Maria foram a Jerusalém para a festa da Páscoa. E quando voltaram para casa, perceberam que Jesus, já com 12 anos, não estava com eles. 3 dias depois, diz o versículo 46, eles o acharam no templo, assentado no meio dos doutores. Então, aquela procissão de volta para casa, quando eles perceberam, o menino Jesus já não estava mais com eles. Eles correram atrás, procuraram, e por 3 dias ele esteve desaparecido. E diz o versículo 46, quando o acharam, ele estava no templo. E olha comigo o versículo 48 de Lucas 2. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura.
E o 49, e ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa do meu pai? E mais à frente um pouco, em Lucas 2,50, não compreenderam, porém, as palavras que dissera. E o versículo 51, e desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. Submissão de Jesus Cristo, obediência aos seus pais. E o Lucas 2,52 diz: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. É interessante notar no Novo Testamento que o Novo Testamento contém 27 livros, 7.956 versículos, 138.020 palavras e uma única referência à juventude de Jesus está registrada em Lucas 2,42. Conta-nos que ele tinha ali 12 anos, ele viajou com seus pais para Nazaré, de Nazaré a Jerusalém, para celebrar a festa da Páscoa. Depois desse relato de Lucas 2, veio o batismo de Jesus por João, lá em Lucas 3, 21 e 22. Em Lucas 3, 23, esse versículo está na projeção, diz assim: ora, tinha Jesus 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Levi. O que nós podemos entender aqui é que do seu nascimento até o momento em que Jesus começou o seu ministério, como não há registros bíblicos, tudo o que falarmos será mera suposição, ou seja, esse período de silêncio sobre a história do nosso mestre de 18 anos, não há registro na Bíblia. Então, existem vários pesquisadores que têm várias formas de falar, mas nós não temos nenhum registro. Seria mera suposição falar o que Cristo fez. Mas como nós sabemos, ele era filho de Deus, e ele já estava com 12 anos discutindo com os doutores da lei ali na sinagoga. Nós ficamos com o que diz Lucas 2,51, que falava do relacionamento de Jesus com seus pais. E era um relacionamento de obediência, submissão e respeito. Eu queria fazer uma aplicação dentro desses textos que nós acabamos de ler. Independentemente da idade em que um filho ou uma filha se encontra na casa dos seus pais, o mínimo que se espera dele ou dela, aí pais, o que vocês falariam? Obediência e respeito. Foi o que o nosso mestre fez. Ele obedeceu, ele respeitou os seus pais biológicos até o momento em que ele saiu da sua casa. Mas continuou respeitando, continuou obedecendo. Como você, filho ou filha, tem agido em seu lar? As maiores provas na vida de Jesus não foram enquanto estava em seu lar, com seus pais e seus irmãos, mas sim quando ele assumiu o seu ministério. Veja que interessante. Ele estava ali em obediência com seus pais, mas a maior dificuldade que ele teve foi quando ele começou o seu ministério público. Houve rejeição de todos os lados, até mesmo da sua família. Em Evangelho de Marcos, capítulo 3, depois que Jesus escolheu os 12 discípulos, se você puder ir comigo lá na sua Bíblia, logo após ali Marcos, capítulo 3, depois que ele escolheu os seus 12 discípulos, ele deu a cada um deles autoridade, diz o versículo 15, a exercer a autoridade de expelir demônios. E aos 12 designou Simão, aí vem a relação dos 12. Mas diante desse fato, dessa autoridade que Cristo teve e designou os 12, diz o versículo à frente ali, o 21, que até mesmo seus parentes não acreditavam nele. Olha o que diz o 21. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, ele está fora de si, ele está louco. Por que ele fala dessa forma? Ele era simples, ou seja, ele estava ali, o carpinteiro, e agora começa a falar dessa forma, dando autoridade para as pessoas. Então, os próprios parentes, a dificuldade que Cristo viveu, não foi apenas com os seus pais, com os seus irmãos,
mas com todos que estavam à sua volta. Diante dos milagres que Jesus havia operado, e de explicar a sua missão, lá em João capítulo 7, um pouco antes ele explica a sua missão, mas no Evangelho de João capítulo 7, versículo 5, nós lemos o seguinte: pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Olha só que interessante. Nem mesmo seus parentes acreditavam nele. Com exceção da sua mãe, que o texto, quando fala de Maria, dizia, e ela guardava tudo aquilo no seu coração. Mas os irmãos de Jesus, os parentes, não acreditavam nele. Como diz um ditado popular, santo de casa não faz milagre. E quando você se converte, é muito difícil as pessoas verem evidências ou acreditarem que houve mudança. Jesus, 100% Deus, 100% homem, não precisava mostrar mudanças em sua vida, pois ele era perfeito, mas mesmo assim foi rejeitado. Hoje, muitos de nós, quando nos convertemos, encontramos muitas barreiras com os nossos parentes. E muitas vezes por nossa própria culpa, eu diria para vocês. Pois as pessoas não conseguem ver em nós mudanças na nossa vida. Será que isso acontece com você? Ou você conhece alguém que não dá evidências de que houve uma mudança em sua vida? Porque quando a pessoa se converte, ela tem uma mudança. Há pouco, antes de vir para cá, comentando com a minha esposa, ela falou de um artigo que antigamente as pessoas, quando se convertiam, mudavam todos os hábitos. Mudava a forma de falar, a forma de vestir. Domingo de manhã, domingo à noite, estava nos cultos com a Bíblia, lendo a palavra, dando testemunho, e mudava o seu jeito de ser. Hoje é muito raro você ver uma mudança visível na vida de uma pessoa que se converte. Até os cultos hoje em dia não são mais como antigamente, com aquela ordem, decência. E no seu lar? A sua família acredita que você é uma nova criatura? Hein? Jesus não precisava provar nada disso, porque ele era Deus. Jesus nasceu, viveu e morreu sem pecado. Ele era perfeito. Mas como falei antes, ele foi rejeitado por sua família biológica, mas também Jesus sofreu nas mãos da sua família espiritual. Olha comigo o que diz João capítulo 1, 11 e 12. Veio para os que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ele veio para instituir a sua família espiritual, mas aquela família espiritual estava rejeitando ele. Amaram mais as trevas. Mesmo caminhando e ensinando, ele foi traído e rejeitado por seus discípulos. Um o vendeu por 30 moedas de prata. O outro o negou que o conhecia. E fazendo uma aplicação dentro dessa realidade do nosso Senhor Jesus Cristo, as dificuldades no ministério de Jesus foram enormes. Mas mesmo assim ele não desistiu do seu chamado, do seu propósito. Teve um que até tentou fazer Jesus dissuadir daquela missão que ele tinha. Pedro falou, olha, Jesus, desista disso, nada vai te acontecer. E o que Cristo falou para Pedro? Arreda-te de mim, Satanás. Então, quando você tem uma missão, um chamado, a primeira coisa que devemos ter ou fazer é ter evidência de que houve mudança em nossas vidas. Lutar por aquilo que Deus lutou. Na sexta-feira eu estava ouvindo a mensagem da Andressa, no grupo de jovens, pelo Skype. Ela falou uma frase muito interessante que muitos de nós temos falado. O que você prefere, ser feliz ou ter paz? Ter razão ou ter paz? Foi essa frase, mais ou menos assim, acredito que foi dessa forma. O que você prefere, ter razão ou ter paz? Quando se fala da palavra de Deus, é melhor você estar em guerra. Porque você não pode compactuar com erros, com negligência, com heresias.
O amor, ele não se folga com a injustiça, mas sim com a verdade. Então, quando se fala de relacionamento familiar, a gente prefere muitas vezes ter paz do que ter razão dentro de um relacionamento conjugal, por exemplo. É muito melhor ter paz do que ter razão, dar o braço a torcer. Mas quando se fala da palavra, você ouvir alguém falando heresias, tentando destruir a igreja que Cristo construiu, tentando destruir o relacionamento dentro do seu lar, falando coisas que não deve, tentando colocar ciladas no seu relacionamento com Cristo e com as pessoas, aí você tem que estar em guerra. Você tem que colocar o escudo da fé, você tem que embainhar a espada, você tem que estar preparado para essa luta. Porque não podemos nos calar quando alguém vem tentando nos destruir, tentando destruir a reputação que nós estamos construindo em Cristo Jesus. Aí sim temos que falar. Você prefere ter razão ou ter paz? Jesus veio para os que era seu, mas os seus não o receberam. O que dizer da nossa vida com Cristo? Há um artigo que está andando por aí pela internet que fala do ministério pastoral. E um dos ministérios que mais, um dos trabalhos da vocação que mais tem destruído emocionalmente pessoas é o ministério pastoral. Eu digo para vocês que 25 anos de crente, de cristão, de ovelha, foram muito mais fáceis do que 5 ou 10 agora que vai completar em dezembro de pastor. Não só eu, mas eu tenho certeza que muitos pastores podem concordar comigo. Você acompanha a pessoa, você assiste a pessoas na dificuldade, vai até a casa da pessoa, vai atender a pessoa, vai cuidar da pessoa, faz tudo pela vida daquela pessoa usando a palavra de Deus. E quando acontece algum problema, qual é o primeiro a ser preterido, qual é o primeiro a ser prejudicado? É o pastor. O alvo maior, a vidraça maior, como dizia o nosso antigo pastor aqui, somos nós que estamos no ministério. Então, a dificuldade, muitas vezes, de você ouvir pessoas falando o que não deve e fazendo o que não deve, isso é comum. Se Cristo foi rejeitado, isso que me conforta. Se Cristo foi traído pelos seus, o que eu devo esperar das pessoas? Não fico mais surpreso quando alguém diz para mim, olha, estou deixando tal igreja, a igreja tal, porque aconteceu isso e aquilo, o pastor não me dá assistência, o pastor isso e aquilo, mas tem que rever muito bem isso. Mas enfim, nós muitas vezes choramos com as pessoas e as pessoas agem com ingratidão, mas isso acontece, nós não vamos ficar aí lamentando a vida inteira. Mas enfim, irmãos, olhando para essa mensagem, essas dificuldades que Cristo teve no seu ministério, foram 30 anos estando no seu lar, mas foram 3 anos de ministério, onde esses 3 anos impactou muito mais a vida dele, a vida da família dele, tanto é que os seus irmãos depois da sua partida, eles se converteram. Muitos deles, Judas, Tiago, escreveram cartas. Foram colunas da igreja, Tiago, porque acreditaram naquela mensagem depois que ele partiu. E muitas vezes que nós procuramos pregar a palavra, e muitas pessoas têm, isso é comum acontecer, valoriza depois que perdeu, depois que partiu. Quando parte uma mãe, que era crente em Jesus Cristo, quando parte um pai que era crente em Jesus Cristo, os filhos choram, faz promessas de que vai mudar de vida, que acreditava naquela palavra, a partir de hoje eu vou seguir a palavra, mas isso muitas vezes é da boca para fora, porque foi naquele momento da emoção, mas enquanto estava vivo não valorizou, e depois que parte. Então foi o que aconteceu com seus irmãos, eles acreditaram na mensagem depois que Cristo partiu. Concluindo essa mensagem, irmãos, esses dias eu acordei pensando naquela procissão de Jesus Cristo levando a sua cruz. E naquele momento eu fiquei pensando, eu acordei pensando em 2 palavras. Alguns olhando para Jesus e falando, mas esse é filho de um homem. E outros discípulos, não, esse é filho de Deus.
Uns falando, é filho do homem. Não, é filho de Deus. Filho do homem ou filho de Deus? Quando se fala de filho do homem, o Novo Testamento apresenta, a Bíblia apresenta 88 vezes que Cristo era o filho do homem. Era uma profecia de Daniel, que dizia que via Jesus Cristo, filho do homem, assentado à direita de Deus. Filho do homem, e quando ele veio, filho do homem, na sua humildade, na sua forma de agir como servo, mas também filho de Deus. E quando Cristo estava sendo crucificado, morto, sepultado, olha o que diz Mateus 27, 54, terminando com essa referência. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente, esse era filho de Deus. O que precisa acontecer nas nossas vidas, pais, mães, filhos, para que possamos mostrar que somos verdadeiramente filhos de Deus também? Porque nós somos filhos de Deus por adoção. Temos essa maravilhosa graça para sermos ditos, conforme diz 1 João, filhos de Deus, filhos por adoção. Deixamos de ser criaturas e passamos a ser filhos de Deus. Será que nós estamos mostrando, como nos nossos lares, que somos pessoas mudadas, somos pessoas que realmente mostraram uma mudança de vida, uma conversão? O texto fala, verdadeiramente houve um terremoto, algo muito grande, para que eles pudessem entender, olha, o que está acontecendo agora porque era filho de Deus. E quando nós estamos hoje vivendo essa situação toda de pandemia, de dificuldade, nós podemos encontrar muitos filhos de Deus fazendo algo que não deve, brigando, discutindo. Aí as evidências, fica aquela questão, é ou não é? Filho do homem, carnal, ou filho de Deus, espiritual? Como é que você tem agido? Como é que você tem sido identificado na sua família e no seu lar? Como filho de Deus? Então essa mensagem, irmãos, é para nós refletirmos acerca do projeto, conforme temos a última projeção. Família é um projeto de Deus. E Jesus veio numa família biológica para apresentar a família espiritual. E na próxima quarta-feira nós falaremos sobre a mensagem família, a igreja, a família de Deus. Vamos falar um pouco sobre a igreja como família de Deus. Então nós vamos orar nesse momento, antes da nossa ceia. Pai, nós rogamos a Ti, que o Senhor possa confirmar esta palavra. Se falei algo, Deus, que não agradou o Senhor, que o Senhor possa me perdoar. Deus, que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações e confirmar essa palavra. Nós te agradecemos porque Cristo veio em carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, ó Deus. E presenciamos, ó Pai, a Tua glória. E, ó Deus, mesmo assim, diante de tudo que Ele fez, muitos ainda o rejeitaram e ainda rejeitam Ele. Mas nós cremos, ó Pai, na promessa da Tua palavra, que se nós cremos no Senhor Jesus Cristo e o aceitarmos como Salvador, teremos a vida eterna. Estaremos diante do Senhor e seremos chamados filhos do Senhor. Abençoe, Pai, essa mensagem, confirme essa mensagem em nossos corações e em nossas mentes. É o que nós te pedimos no nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, amém e amém.